A partir de agora, sessão plenária. Olá para você ligado na JF TV Câmara. Daqui a pouco você vai acompanhar a 5ª reunião ordinária do mês de dezembro. Mas antes nós vamos conversar com o vereador Fiorilo do PTC. Vereador, muito bom dia. O plano de saúde pública de assistência à saúde aqui dos servidores municipais, o Saúde Servidor, está passando por algumas dificuldades aí. O que está acontecendo? Bom dia. Bom dia. Olha, chegou ao meu conhecimento que algumas clínicas, hospitais e alguns médicos estão descredenciando ou deixando de atender os pacientes do saúde servidor por falta ou no atraso do pagamento. Olha, nós sabemos que esse plano é muito importante para o funcionário público municipal. É um plano abrangente, atende todas as categorias de especialidade, clínicas especializadas, internações. Então, o servidor tem sofrido com isso. E, além disso aí, o servidor ele é recolhido na folha de pagamento dele mensalmente um valor para cobrir o plano. E parece que esses valores que estão sendo recolhidos dos servidores, junto com o da prefeitura, do município, não está atendendo o pagamento, o reparto desses valores. Então nós fizemos um pedido de informação ao executivo, se realmente procede esse desatendimento, se tem mesmo clínica, médica, hospitais, deixando de atender esses pacientes, para que regularizem o mais rápido possível a situação, porque é um plano muito importante para os funcionários do município. Após esse pedido de informação, quais são os próximos passos aí? Esse pedido de informação é recente, né? Foi feito dia 3, foi aprovado agora dia 3 de dezembro. Então nós temos que aguardar aí pelo menos 15 dias para que o município se manifeste. Mas a gente está esperando que vai ser resolvido, porque o município não vai deixar o funcionário sem atendimento. Não. Nós sabemos da dificuldade do município, lógico. A gente sabe do repasse do Estado e da União, não estão sendo transferidos para o município. O município tem grande dificuldade em cumprir com os seus compromissos. A gente reconhece isso, né? Às vezes, isso não é muita culpa, não é do município, mas tentar resolver, o município, o executivo, tentar resolver essa situação. O mais rápido possível tentar resolver isso aí? O mais rápido possível, vamos ver daqui mais ou menos mais uns 10, 15 dias, a gente já tem uma resposta qual a solução que foi dada ao assunto. Tá certo, vereador, muito obrigado. Você fica então agora com a 5ª reunião ordinária do mês de dezembro. JF TV Câmara de Juiz de Fora se encontra por aqui. Alô, muito bom dia a todos. Estando na hora regimental, convidamos o senhor secretário e vereador Júlio Obama para proceder à chamada dos senhores vereadores. Por favor, secretário. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todas e todos, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e nos ouvem pela Rádio Câmara. Senhor presidente, então vamos à chamada dos senhores vereadores. Vereador doutor Adriano Miranda. Vereadora professora Ana Rossignoli. Presente. Vereador pastor André Mariano. Presente, excelência. Vereador doutor Antônio Aguiar. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereador Sargento Melo Casal. Vereador Charles Evangelista. Vereador Wagner de Oliveira. Presente, excelência. Vereador João Coteca. Presente. Vereador Kennedy Ribeiro. Presente, excelência. Vereador doutor Fiorilo. Sempre presente. Sempre presente. Vereador Zé Márcio Garotinho. Vereador Júlio Obama Júnior. Presente. Vereador presidindo esta reunião, vereador Pardal. Presente. Vereador Marlon Siqueira. Vereador professor Betão. Vereador Rodrigo Matos. Vereadora delegada Sheila. Vereador Wanderson Castelar. A quórum regimental, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Registrando a presença, presidente. Perfeitamente. Havendo o número legal em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por abertos os trabalhos dessa reunião. Solicito ao secretário Júlio Obama Júnior que ele faça a leitura da correspondência. Senhor presidente, não há nenhuma correspondência para ser lida nesta manhã. Muito obrigado. Agora, em seguida, secretário, por gentileza, a leitura dos requerimentos.
Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Microfone aqui, só registrando minha presença. Perfeitamente registrada. Pois bem, senhor presidente, vereador Sargento Melo registrando a presença, então vamos à leitura dos requerimentos. Requerimento do vereador Pardal, solicitando a operação tapa-buracos ao longo da rua Dr. Osmar Silva, no bairro Bom Pastor. O vereador Luiz Otávio Fernandes Coelho Pardal solicita a operação tapa-buracos ao longo da rua Azevedo Neto, no bairro Furtado de Menezes. O vereador Pardal também solicita capina e limpeza da rua São Pancrácio, no trecho entre os números 450 ao número 651, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Vereador, agora requerimento do Dr. Fiorilo. Dr. Fiorilo, sempre em caráter de urgência, solicita a operação tapa-buracos por parte da Impave, se possível executando o recapeamento do piso asfáltico da rua Miguel Marinho, no bairro Santa Cruz. Dr. Fiorilo sempre pede em caráter de urgência e solicita que a Cesama refaça a recomposição do piso asfáltico próximo ao número 387 da rua Torreões, no bairro Santa Luzia. Dr. Fiorilo também solicita ao senhor prefeito municipal, junto à Impave, a poda da árvore da rua Hélio Rui de Melo, no bairro São Mateus. Dr. Fiorilo também solicita, em caráter de urgência, a reconstituição do asfalto nas esquinas das ruas Hélio Rui de Melo com a rua São Mateus, ao lado da Fundação João de Freitas, no bairro São Mateus. Dr. Fiorilo solicita, em caráter de urgência, ao prefeito Antônio Almas, o planejamento municipal de iluminação pública, os logradouros ora relacionados, de modo a proporcionar mais segurança e melhor qualidade de vida para os moradores no bairro Teixeiras. O vereador doutor Fiorilo solicita também à prefeitura a iluminação pública, também no bairro Teixeiras. O vereador doutor Fiorilo solicita, em caráter de urgência, o reparo da pavimentação de toda a extensão da rua Margarida Costa, no bairro Santa Luzia. O vereador doutor Fiorilo também solicita a Cesama a reparação da rede de esgoto na rua Elviro Gouveia Gonelli, no bairro Jardim de Alá. Vereador doutor Fiorilo solicita junto à Cesama o desentupimento de um bueiro em frente ao número 100, na rua Elvira Gouveia Gonelli, no bairro Jardim de Alá. Agora, requerimentos do vereador Júlio Obama Júnior. Vereador Júlio Obama Júnior solicita estudo para melhorias de iluminação pública na Praça Arthur Bernardes, no bairro Bandeirantes. Vereador Júlio Obama Júnior solicita limpeza e capina da rua Paissandu, no bairro Centenário. Lido todos os requerimentos, senhor presidente. Em votação os requerimentos. Muito obrigado, secretário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles Evangelista. Só registrar nossa presença. Registrada a sua presença, vereador. Agora, nós não temos pedido de informação. Solicitar ao secretário que faça a leitura das moções. Senhor presidente, não há nenhuma moção para ser apresentada ou lida nesta manhã, senhor presidente. Não temos mais projetos, nada também, não é isso? Então as representações já foram, só para a gente concluir aqui, está dando uma divergência. Nós tivemos um pequeno problema técnico, tá? Já vai ser feito o reparo que temos uma moção a ser lida ainda na manhã dessa sexta-feira. Não, tem um problema, tem um titiolinho. Acho que voltou. Voltou? Aqui. Isso, aí você vai. Não tem. Tem vereador escrito? Vai dar andamento? Depois a gente liga. Então, nós vamos dar sequência com o pequeno expediente e vamos passar agora a leitura. Vamos fazer a leitura, então?
antes que nós passamos a palavra aos vereadores, por gentileza, então, secretário, faça a leitura da moção de aplauso, por gentileza. Pois bem, senhor presidente, então nós vamos à leitura da única moção do vereador Sargento Melo. Moção de aplausos aos policiais militares que atuaram em ocorrência de um incêndio no bairro Mussange. Mussange ou Mussangis, vereador Sargento Melo? No bairro Grama. Lida a moção de aplausos, senhor presidente. Nós temos também, secretário, um pedido de informação a ser lido. Já encerraram todas as proposições. Então, a moção de aplauso está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos então fazer agora a fala dos senhores vereadores. O primeiro vereador inscrito é o vereador Betão. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Senhor presidente, vou procurar fazer aqui vou tentar, né, uma breve discussão, porque à medida que vai se configurando, né, as propostas do novo governo federal e que as situações, né, as propostas que eles vão apresentando, vai impactar, né, o nosso município, vai ficando mais claro, né, com o que nós vamos lidar efetivamente na próxima gestão, né. Falava aqui na semana passada do desastre, né, das declarações dele, desculpa, que fez com que os médicos cubanos fossem embora e agora eles estão indo para o México, né, Castelar, a partir da López Obrador, né, da recente posse, né, de López Obrador no México. Naquele momento, vários médicos se inscreveram realmente no programa Mais Médicos, mas o problema é que os médicos não vão trabalhar naquelas áreas remotas do Brasil. É muito difícil, vereador Wagner. Nem se pagasse o maior salário, que é o salário do presidente, em torno de R$30 mil, é muito difícil você pegar, por exemplo, um médico aqui, o doutor Fiorilo, o doutor Antônio Aguiar, e ele tem que trabalhar lá no interior do Piauí, né, ou às margens do Rio Amazonas, em Amazonas. Então, é uma situação complicada. Então, esse é um quadro. O fim do Ministério do Trabalho, foi dito ontem aqui pelo vereador Wagner, né, um ministério de quase 80 anos, que, dentre outras coisas, além de regular a questão do trabalho, ele combate, né, e tem uma atividade muito forte no combate ao trabalho escravo, aqui no Brasil, que ainda existe. Né, a todo momento tem que pegar, tem que ir atrás, porque tem fazendeiros ou grandes empresários que adotam ainda o trabalho escravo aqui no Brasil. Né, nós temos que acabar, definitivamente. Então, é um prejuízo muito grande se isso ocorrer. Inclusive, os cargos de chefia do Ministério do Trabalho, né, que é uma grande quantidade de gente, que boa parte deles, inclusive, fez a campanha do Bolsonaro, estão absolutamente revoltados, né, fazendo protestos contra essa medida, né, que foram adotados. Bom, veio a sério, a gente pode tirar aqui um rolo, né, de problemas, senão eu vou começar a enunciá-los, né, colocar no papel, para as pessoas poderem entender o que vem pela frente. Fora o grupo de deputados que foi eleito junto, né? Eu relatei essa semana, vereador Charles, de um deputado estadual, que vai ser meu colega lá na Assembleia Legislativa, do PSL. Minha missão na política é exterminar a esquerda no país. Essa foi a declaração dele, né? O que o senhor pretende fazer na Assembleia Legislativa? Exterminar a esquerda. Essa é a proposta que ele está apresentando. Mas o fato é que as coisas vão se desenvolvendo. Durante o período do Collor de Mello, né, apareceu o PC Farias, né, que era o sujeito que, por trás, as contas, né, o dinheiro que circulava por trás da campanha do Collor de Mello,
Que, aliás, a campanha do Collor de Mello, em 1989, 90, foi muito parecida com o do Bolsonaro, só não teve o escândalo do WhatsApp, porque aquilo não existia. E agora apareceu, segundo a COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o motorista do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, com R$ 1,5 milhão de reais nas suas contas, com cheques entregues à primeira-dama, futura primeira-dama, né, de R$ 24 mil. Uma pessoa que é motorista lá, que ganha em torno de R$ 6 mil, R$ 5 mil, R$ 6 mil por mês. Né? Então, a COAF descobriu essa situação, né? E é exatamente isso está dentro da Operação Lava Jato, né? Tem uma suboperação, se não me engano, chama Toca da Onça, Beth, Forno da Onça, no Rio de Janeiro, né? Que prendeu 7 deputados estaduais no Rio de Janeiro, exatamente em função dessa situação. O filho do Bolsonaro foi poupado da prisão, mas agora descobriram essa movimentação financeira que pode ser a puxada, né, de muita coisa que vai aparecer por aí. Então, com esta nova situação, né, que está sendo aberta no país, sobre esse relatório do COAF, e as declarações e as propostas que vêm sendo apresentadas, né, eu farei questão de, daqui para frente, a gente colocar, né, para a população poder entender, enxergar o que está acontecendo aqui nesse país e quais são as propostas que estão sendo apresentadas. Obrigado, senhor presidente, sem precisar de prorrogação regimental. Nós agradecemos ao vereador Betão. Passamos a palavra ao vereador Wanderson Castelar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, só completando aqui a fala do vereador Betão, eu não tinha visto essa declaração desse deputado do PSL, deputado estadual, que eu não sei nem quem que é, na verdade. Mas eu acho que foi uma fala, né, infeliz a fala, eu acho que não tem esse negócio de exterminar a esquerda. Aqui na Câmara nós temos 2 vereadores, né, vereador Betão e vereador Castelar, os 2 vereadores de esquerda, e todos os vereadores entendem perfeitamente a importância, né, dos 2 lados, da divergência ideológica para o processo democrático. Então, nós sabemos dessa importância, sabe? Eu, eleito deputado federal, sei que vou ter uma esquerda forte na Câmara dos Deputados, muito bem preparada, né? Vamos ter diversas divergências de ideia, mas, pessoalmente, eu acho que não tem que ter esse tipo de alegação. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os trabalhadores da casa, cidadãos, cidadãs que nos acompanham aqui do plenário e aqueles que nos acompanham através da Rádio e TV Câmara, nosso bom dia. Eu também quero, na toada aí seguir a toada dada pela batuta do nosso líder, vereador Betão, já deputado eleito à Assembleia Legislativa, para repercutir algumas as notícias, né, vindas do governo Bolsonaro, porque, ao fim e ao cabo, o governo já se iniciou mesmo não tendo sido empossado, o que é mais ou menos normal, né? Mais ainda nesse caso, porque o governo Bolsonaro tem uma intimidade muito grande com o governo Temer. Coisa que, aliás, vem se confirmando, porque algumas das conversas mantidas pelo presidente eleito foram com lideranças do MDB e também com a bancada do PSDB, a qual o presidente eleito Bolsonaro disse que o PSDB, vereador Rodrigo Matos, não vai ter apenas um ministério, vai ter os 22, né? Que é uma clara referência à influência que o partido vai exercer sobre o governo, se não com a titularidade dos ministérios, mas com cargos intermediários, com segundo e terceiro escalões, né? Para quem sabe ler um pingo a letra. Então, é isso que está se desenhando, aquilo que nós já dizíamos.
o que confirma a história brasileira, vereador Cito. O maior partido é sempre o partido do governo, qualquer que seja ele, né? O fenômeno do adesismo é uma realidade na política brasileira, né? Então, tirando a oposição, que é naturalmente liderada pelo PT, nós vamos ter um grande bloco de governo, sobretudo pela aprovação das reformas. Reforma da Previdência, já se fala, inclusive, em ampliação da reforma trabalhista. O vice-presidente, general Mourão, que é muito falante, a todo momento aponta a necessidade disso, né? de uma previdência, ou melhor, de emprego sem INSS, sem contribuição para o INSS, tudo pensado, vereador Kennedy, para diminuir o custo do emprego e facilitar a vida de empresários como aquele da Ravan, né? Luciano Huck, né? Que vivia aí fazendo campanha em favor de Bolsonaro. Essa que é E é estarrecedor, porque nós estamos vivendo um momento de retrocesso anunciado. A futura ministra eu não sei exatamente como é que vai chamar o ministério, né? Mas a senhora Damares Alves, né? Hein? É uma mulher, futura ministra daquilo que seria direitos humanos, fala-se Ministério da Família, etc. Acho que o nome do ministério ainda não foi anunciado, mas é a principal propagandista, eu diria assim, a formuladora dessa ideia do kit gay, que foi usado, explorado na campanha, etc., de uma maneira assim, muito vil, não é? O que está se gestando, na verdade, é um kit mendigo e um kit bandido. Se esse governo prosperar, se as suas ideias forem levadas à prática, nós vamos ter isso, né, como opção para a nossa juventude. Essa história aí, essas conversas relacionadas a comportamento sexual, etc., isso é tudo para enrolar a população num novelo perverso de governo que quer, na verdade, escravizar o povo brasileiro. Não é por outro motivo. Gostaria até que o vereador Charles estivesse aqui, porque essas... está aqui, desculpe. Porque essas matérias vão passar, inevitavelmente, pelo Congresso Nacional. Vossa Excelência vai estar lá. A extinção do Ministério do Trabalho, peço a prorrogação, Excelência, é um símbolo mais contundente daquilo que está se prevendo e está se gestando para a classe trabalhadora brasileira, né? O Ministério do Trabalho, como disse o vereador Betão, entre outras atribuições, tem a incumbência de combater o trabalho escravo, que é uma realidade candente no país. Eu me recordo que, não faz muitos anos, um fazendeiro de Unai, que foi depois eleito prefeito de Unai pelo PSDB, e que, de alguma forma, continua impune, mandou executar 4 fiscais do Ministério do Trabalho, um deles, inclusive, nosso vizinho aqui, morador de família de Rio Preto, nossa cidade vizinha, né? E por quê? Porque eles estavam combatendo o trabalho escravos na fazenda desse senhor, que, como disse, depois foi prefeito de Unai, região ali, limite, faz divisa com o estado de Goiás, ainda em Minas Gerais, digamos assim, uma das fronteiras de Minas Gerais, na região noroeste, né? Então, o que eu quero chamar a atenção, e aí me dirijo muito especialmente ao vereador Charles, porque essa agenda não tem nada de popular. O presidente eleito teve 57 milhões de votos. Não tem 57 milhões de empresários no Brasil, muito pelo contrário, né? Ele foi eleito com o voto de populares.
Se ele imaginar que pode vir a fazer um governo com esse tipo de agenda, ele só pode encontrar suporte nas Forças Armadas, né? Sobretudo no Exército, que tem uma participação expressiva no seu governo. Uns generais já reformados, etc., são em número de 6, 7. Ou seja, só é possível realizar essa agenda a cabo se imaginarem, por exemplo, em fechar o Congresso Nacional. Eu duvido que, mesmo Vossa Excelência, que é do partido do presidente, vá dar seu voto a favor desse tipo de ação, né? Que penaliza de maneira muito severa o povo brasileiro. A situação dos mais médicos é um exemplo gritante. Por isso que eu falo, o governo já se iniciou antes mesmo da posse, porque foi a ameaça, por assim dizer, que o presidente eleito lançou sobre Cuba, sobre os médicos cubanos, que fez com que o país, o governo cubano, retirasse os seus médicos antes da posse do futuro presidente. Porque é inadmissível. A medicina em Cuba é carreira de Estado. O Estado cubano, que tem uma outra forma de organização, e isso é eu diria, um direito deles, né? Os povos têm direito à sua livre determinação. Nós podemos até dizer isso é ruim ou é bom, isso serve para o Brasil ou não serve. Fato concreto é que os cubanos têm direito de dizer que vão se organizar daquela forma. Então, o governo lá faz um investimento pesado em medicina. Não é à toa que a medicina cubana, não só nessa área, em diversas áreas e especialidades, os vereadores aqui de formação médica podem confirmar isso, é uma medicina avançada. As crianças de Chernobyl, que foram atingidas pela radiação, foram tratadas em Cuba há 20 anos atrás, né? E não por conta digamos assim, da proximidade ideológica entre Cuba e a União Soviética, mas pela qualidade da medicina cubana, sobretudo na área dermatológica, não é? Então, Cuba é, de fato, uma referência e faz da sua mão de obra médica um item na sua pauta de exportações. É absolutamente normal. Os médicos ganham pouco. Isso é um problema entre os médicos cubanos e o governo cubano. O Brasil não tem a ver com isso. Nós fizemos um contrato com a OPAS, né? Que é uma organização pan-americana ligada à saúde. Então, na medida em que o nosso futuro presidente abre mão desse recurso, que foi um recurso, estou finalizando, um recurso extremo utilizado pelo nosso governo para suprir as necessidades de assistência médica no interior do país e também na periferia das grandes cidades, ele está decretando a morte de milhares ou talvez milhões de brasileiros. Porque sem assistência médica, naturalmente, a vulnerabilidade de qualquer pessoa aumenta bastante. É disso que nós estamos discutindo. Independente, agora até reconheço, e já fizemos aqui essa declaração, Bolsonaro foi eleito presidente, tem o nosso reconhecimento, independente de N problemas relacionados ao processo eleitoral. Nós temos que saber respeitar o voto popular. Foi induzido, pouco importa, a população foi lá e votou nele. Então, ele tem que assumir e tem que governar. Mas não é um cheque em branco que foi dado a ele, até porque pouco se debateu o programa de governo. Essa declaração estapafúrdia do coronel, o capitão, futuro deputado estadual, estou finalizando, Excelência, é uma coisa assim assustadora. Eu ouvi a declaração dele. Ele disse que tem que dizimar a esquerda, né? É a pior. Estou terminando, Excelência, não sou o primeiro a ultrapassar um pouquinho o tempo. Calma aí, vereador Sargento Mello. O senhor também já fez isso daqui e a gente teve tolerância, né? E olha, o deputado lá não é da sua patente, é oficial, né? Então, eu acho que o senhor devia também, de alguma forma,
entender que há diferenças entre aquilo que o oficialato pensa e aquilo que os subalternos pensam, né? É diferente, são categorias diferentes de policiais. Mas ele falar que vai dizimar a esquerda, mesmo que ele diga, porque ele disse isso, que é dizimar as ideias, no campo das ideias, etc. Mas o que sai no jornal é aquilo que o vereador Betão nos mostrou aqui. É um estímulo para que os militantes de direita imaginem que isso pode ser feito também do ponto de vista físico, né? Eu fico por aqui, agradeço a tolerância da mesa, a compreensão aí dos pares, mas é matéria para reflexão. Muito obrigado. Obrigado, Castelar. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu tenho certeza que o que estava antes também não está bom, né? Eu vi o vereador nobre professor subir ali e falar sobre a situação do filho do Bolsonaro, que é deputado, mas eu não vi ele falar do Jornal Nacional ontem, que falou do filho do Lula, não falou nada. Eu só sei o seguinte, que precisa mudar alguma coisa lá, precisa, né? Eu acho que a mudança pode começar nos senhores, né? Precisa mudar o pensamento no país, na política da totalidade, dos dois lados, não só do lado da esquerda, da direita, não é isso. Eu só sei o seguinte, o que estava no poder antes não deu certo, nós estamos sofrendo. Quantos mais médicos, para mim, estão metendo o pé porque vai descobrir alguma coisa lá, né? Estão indo embora antes, falou, opa, vamos tirar meu pessoal daqui, que isso aqui vai aparecer alguma coisa lá, desse opas aí, não sei o que é, né? Mas nós vamos dar conta, pode ser com dificuldade agora, mas nós temos bastante mérito nesse país, tem gente brasileira que formou fora e está aqui nesse país, nós vamos dar conta. Pode demorar um pouquinho, mas nós vamos cobrir as faltas que está tendo aí, porque nós temos capacidade disso, o Brasil tem condição de fazer isso por ele mesmo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Charles. Senhor presidente, respondendo assim, o vereador Castelar se dirigiu a mim, então, responder rapidamente. Primeiro, vereador Castelar, acho que a gente tem que partir do princípio que o país está completamente doente, né? O país está de mal a pior, está doente. E tem alguns remédios, na verdade, que são amargos, né? Ou você dá um remédio docinho, né, para agradar todo mundo, e vai demorar, ou não vai melhorar, ou de repente tem que tomar uma decisão mais enérgica, dar um remédio amargo para que o país possa melhorar mais rapidamente. O Ministério do Trabalho ele foi extinto, mas temos outros órgãos que estará em pleno funcionamento, Justiça do Trabalho. O artigo 7º da Constituição, ele garante os direitos dos trabalhadores, então não foi mexido, não vai ser mexido em lei trabalhista de forma nenhuma. Só para até tranquilizar também, porque muitas vezes o trabalhador que está nos escutando aqui fica apavorado, né, achando que vai ter os seus direitos cassados, e isso não vai ter. Pela ordem, vereador André. Bom, eu ouvindo aqui os colegas e entendo que a oposição sempre vai existir. Está no direito, tem que falar. Talvez algumas matérias pode, nesse primeiro momento, até trazer uma certa preocupação diante já de uma tradição que o nosso país vem vivendo. Não sou do partido do PSL, votei no presidente Bolsonaro, não só eu, como a Igreja do Evangelho Quadrangular trabalhou e votou no presidente, tivemos oportunidade de estarmos juntos, porém, me faz lembrar aquela frase quando a oposição nesta casa, diante do trabalho do prefeito Tarcísio, em que, na época das suas eleições, diante de tudo que estava acontecendo, saiu o slogan, deixa o homem trabalhar. Então, eu acho que é o momento. A gente tem que deixar o homem trabalhar, ver o que vai acontecer, como é que vai ser o desenvolvimento de todas as coisas, e aí a gente vai ver e poder colocar na balança aquilo que é bom, aquilo que é ruim, mas aqui eu quero dizer que eu consigo entender, é o trabalho da oposição e tem que se fazer oposição mesmo. Com a palavra, pela ordem, vereador Betão. Senhor presidente, só fazendo uma correção aqui na fala do futuro deputado Charles. O presidente eleito, ele anunciou uma chamada carteira de trabalho verde e amarela, que a pessoa não terá direito algum. Não vai ter 13º, não tem 1/3 de férias, não tem nada. Fundo de garantia, nada. Isso me lembra, o senhor Raimundo deve se lembrar, que até 1964 existia a chamada estabilidade decenal. Lembra disso, né, senhor Raimundo? Estabilidade decenal. Sujeito que ficava 10 anos no mesmo
Na mesma empresa, ele adquiria uma estabilidade. E só poderia ser mandado embora por justa causa. Quando houve o golpe militar, eles instituíram o fundo de garantia. E o trabalhador tinha que ir lá optar se ele ficava na estabilidade decenal ou no fundo de garantia. E se você não optasse pelo fundo de garantia, só para completar o raciocínio, que eu acho que é importante para o senhor levar isso depois da discussão. Se o senhor não optasse pelo fundo de garantia, o senhor não arrumava um emprego. Então, todo mundo optava pelo fundo de garantia. Eu comecei a trabalhar assim, tive que optar. Optaram por mim, mandaram assinalar lá com 15 anos de idade o fundo de garantia, porque o outro já tinha acabado. Há uma tendência muito grande disso acontecer. Ou você escolhe a carteira azul, a tradicional, com direitos, ou a verde amarela, sem direitos. É para esse lado que nós estamos caminhando. Então, a reforma trabalhista foi feita pelo Temer, é fichinha perto do que vem por aí. Passando pela ordem, vereador Castelar. Vou entrar direto nessa questão dos médicos cubanos. Eu me admiro ver um colega vereador dizer que as coisas vão se ajeitar. Enquanto isso, as pessoas vão morrendo no interior do Brasil, na periferia das grandes capitais. Porque daquela montoeira de médicos que se inscreveu agora, às pressas, aí, por mais médicos, só 3% assumiram. Né? 3%. Ou seja, isso não é nada perto das necessidades brasileiras. Né? Vamos fazer silêncio aqui, Excelência. Tem uma mocinha aqui que insiste em atrapalhar a minha fala. Eu já falei com ela, que comigo ela não vai se criar. Se ela quer ser vereadora, dispute a eleição. Né? O que vai ser ruim até para alguns que estão aqui, porque aí ela vai tirar voto deles. Pensem nisso também, os senhores que ficam defendendo essa mocinha, que vem aqui nos atrapalhar. Né? Pode... Por favor... quando o vereador estiver na fala, não interromper, vou mais 10 segundos acrescentando o tempo. Se eu perder a eleição para ela, com os votos que ela vai tirar do senhor, só vai se arrepender disso. Vai se arrepender disso. Agora tem outra aqui, Excelência. Tem uma outra Bolsonaro. Por favor, senhores, senhoras. Tem umas bolsonetes aqui que vieram para atrapalhar a gente e não vão nos atrapalhar. Eu peço a Vossa Excelência que convide as duas a se retirarem. Por favor, se não... Porque aqui só tem direito à fala quem tem voto. Concordo, Eles vereador. não têm voto. Eles não têm voto. Eles não têm voto. Se vocês não ficarem quietos, eu vou ter que interromper a reunião. Eu vou ter que interromper a reunião. Defendendo um torturador. Isso é crime de lesa humanidade. Não tem o direito de fazer isso. Voltar o tempo, vereador Castelar, peço ao público que não se manifeste. Mas se manifestar, Vossa Excelência vai retirar as Eu vou interromper a reunião e vamos avaliar se pode retirar a força complicada. Eles querem nos impor a verdade deles. Daqui a pouco, se vocês quiserem, eu chamo os nossos militantes para medirem força com vocês. Mas nós não somos dados a isso. Nós somos democratas. Vamos voltar o tempo, vereador Castelar. Mais 30 segundos. Espera aí. Né? Vê o que está acontecendo ali já para mim. Oi, Edmilson. Peço para interromper a reunião, por favor.